Continuando o estudo das medidas de deformação aplicadas à nossa treliça com uma barra somente, né, a treliça abatida, nós vamos falar agora da deformação logarítmica. Como é que é medida a deformação logarítmica? Ela é calculada a partir de incrementos, ou seja, a cada incremento de deslocamento que você tem, certo? A cada incremento do comprimento da barra que você dá, esse incremento infinitesimal, você divide pelo comprimento atualizado. Então, é como se fosse esse tipo de deformação, ele só pode ser calculada a partir da acumulação de vários incrementos. Então, matematicamente, nós temos essa expressão aqui que diz o quê? Que o acréscimo de deformação logarítmica é igual ao acréscimo de comprimento da barra naquele instante, dividido pelo comprimento da barra naquele instante. Então, não é nem o comprimento inicial, nem o comprimento final, certo? É o comprimento atualizado durante o processo de deformação. Integrando essa expressão dos dois lados, nós conseguimos calcular, né, integrando do comprimento inicial até o comprimento final, chegamos à conclusão de que a deformação logarítmica é dada pelo logaritmo neperiano natural do comprimento final dividido pelo comprimento inicial. Então, essa medida de deformação ela é, evidentemente, não linear, dada a sua expressão matemática. Uma coisa que nós devemos considerar agora é o seguinte: como a gente está sempre atualizando a referência dessa deformação, ou seja, a cada incremento de deslocamento, eu estou dividindo pelo comprimento atualizado, essa integral, né, que eu vou ter que usar no trabalho virtual interno, ela vai ser realizada no volume deformado, ou seja, na configuração atualizada da minha treliça. Ou seja, quando eu integrar aqui o trabalho interno, que é a deformação virtual multiplicada pela tensão correspondente, o volume de integração vai ser o volume atualizado. Como eu ainda estou com uma treliça, né, essa treliça, a tensão e a deformação são constantes ao longo do seu comprimento, do seu volume, essa integral é muito simples, eu fico simplesmente com o incremento de deformação logarítmica, multiplicada por uma tensão que eu estou chamando aqui de sigma L, que seria uma tensão conjugada com essa deformação logarítmica, e o volume final. Esse A corresponde à área final da seção transversal da treliça, e o L é o comprimento final da treliça. Então, AL é o volume final, certo? Essa integral é muito simples de resolver, como nos outros casos também foi. Então, esse aqui é um incremento de trabalho interno que a gente vai igualar ao trabalho externo para escrever a equação de equilíbrio. Justamente isso está sendo feito agora, né? P, a carga vezes o incremento de deslocamento, o único grau de liberdade que a gente tem, é igual ao incremento de trabalho interno, delta epsilon logarítmica, multiplicado por uma tensão conjugada a essa deformação logarítmica, multiplicada pelo volume final. Então, seguimos aí o mesmo procedimento que foi utilizado nas outras medidas de deformação. Então, como eu já tinha falado, o sigma L que eu chamei aí é a tensão associada à deformação logarítmica e A, a área da seção transversal na configuração final de equilíbrio. Ou seja, pela primeira vez nós estamos usando, né, o volume final na integração do trabalho virtual interno. A gente pode fazer a variação da deformação logarítmica, né, aplicando o operador. Fica simplesmente ΔL sobre L final, né, substituindo esse incremento de ΔL, né, que é aquela derivada que obtivemos lá no começo das primeiras expressões a ser obtida, nós chegamos à relação entre incremento de deformação logarítmica e incremento de deslocamento. Mais uma vez, é uma relação que é não linear, né? Aparece o V aqui em cima, certo? E aparece o V também aqui embaixo, já que esse comprimento deformado ele é função do deslocamento. Ele é L de V. Substituindo na expressão dos trabalhos virtuais, nós temos aí, então, finalmente, a relação carga-deslocamento para o caso da deformação logarítmica. Ou seja, P
é igual a... Esse ΔV a gente elimina, né? Então, no final, a gente acha que o P é igual a sigma LA H mais V sobre L minúsculo. Né? Então, ó, aparece aqui a área final e o comprimento final, certo? Na verdade, tá incorreto aqui, né? A expressão, as duas primeiras expressões aqui, eu cortaria o ΔV e acharia que o P é igual a simplesmente essa última expressão. Eu já tirei o ΔV daqui, não deveria ter tirado. Para a gente obter a curva carga-deslocamento completa, né, eu preciso juntar as informações cinemáticas com as informações estáticas, e isso se faz através de uma relação constitutiva do material. Essa relação constitutiva do material, nós vamos mais uma vez admitir que existe uma relação linear entre tensão, certo? Correspondente à deformação logarítmica, e deformação logarítmica. Repito mais uma vez, isso é tão arbitrário, né, quanto a gente não é necessariamente assim, né? E em grandes deformações é muito difícil você definir uma mesma propriedade dos materiais para todas as medidas de deformação. Mas vamos admitir que isso é válido, né? Ainda nesse caso, nessa medida de deformação. Então, tem uma relação proporcional entre essa tensão e a deformação logarítmica. Agora a gente vai analisar o equilíbrio na configuração final. Só que apareceu uma incógnita adicional nesse problema, que foi justamente a área, né? A área da seção transversal na configuração deformada. Certo? Como é que essa área vai variar por quê? Ela vai variar por causa do efeito de Poisson. Como eu só tenho tensão na direção axial da barra, a área da seção transversal ela varia a partir do coeficiente de Poisson, ou seja, a deforma. Supondo uma seção circular, para simplificar, a deformação radial seria menos níveis a deformação longitudinal. A gente sabe que o efeito de Poisson é a relação entre as deformações numa direção e nas outras duas. Certo? Então, a deformação radial é menos níveis a deformação longitudinal. A deformação radial, nós podemos definir como o acréscimo do raio dividido pelo raio, e a deformação longitudinal é a deformação logarítmica que nós estamos adotando, né? O dl sobre L. Certo? Incrementalmente, ela é dl sobre L. R seria o raio aí, né, da seção circular. Então, se eu pegar a área, que é igual a PR2, posso calcular a variação da área, o ΔA, ou dA, obtenho essa expressão, que o dA é 2A dr sobre R, então eu posso relacionar o dr sobre R com o dA sobre A. Certo? Então, dA sobre A fica sendo, jogando o dr sobre R e dA sobre A na expressão lá de cima, fica dA sobre A é menos 2μ dl sobre L, de tal forma que, integrando dos dois lados da equação, né, nós achamos a seguinte expressão: logaritmo neperiano de A, área final sobre área inicial, é 2 vezes o logaritmo neperiano do comprimento inicial dividido pelo comprimento final. Manipulando essa expressão e utilizando as propriedades dos logaritmos, nós chegamos finalmente à relação entre a área deformada e a área inicial, ou seja, a área deformada é a área inicial multiplicada por comprimento final sobre o comprimento inicial elevado a 2μ. Nós já tendo de posse da área deformada, em função de coisas que a gente conhece, que são a área inicial e comprimento inicial, nós podemos jogar na relação carga-deslocamento e obtemos a seguinte expressão: a relação entre a carga e deslocamento é dada por EA, logaritmo de L sobre L minúsculo sobre L maiúsculo, o comprimento final sobre o comprimento inicial, multiplicado pelo comprimento final dividido pelo inicial dividido pelo comprimento final elevado a 2μ, 2 vezes o coeficiente de Poisson, tudo isso multiplicado por H mais V sobre L. Ou seja, como esse L aqui depende de V, esse Lzinho também depende de V, a gente tem mais uma vez uma expressão altamente não linear entre carga e deslocamento. Aliás, é a expressão mais complexa, né, do que as outras que nós obtivemos com as outras medidas de deformação. Então, nós vamos agora fazer um estudo comparativo associando, né, todas essas tensões e as suas deformações correspondentes.
E primeiro nós vamos analisar a curva carga-deslocamento, né? Aliás, a equação de equilíbrio, força externa igual a força interna, para as três medidas de deformação que nós consideramos. Para a deformação de engenharia, eu tinha a seguinte expressão: a carga externa é igual à tensão correspondente à deformação de engenharia, multiplicado pela área inicial, vezes H mais V sobre L. Certo? Essa é a expressão para a deformação de engenharia. Para a deformação de Green, nós achamos uma expressão um pouco diferente, certo? Ou seja, o meu P é a tensão correspondente à deformação de Green. Nós já vimos que o nome dela é tensão de Piola-Kirchhoff 2, multiplicado pela área inicial, multiplicado por H mais V, dividido pelo comprimento inicial. Certo? Então, aqui, em relação à deformação de engenharia, o que muda é esse termo no denominador. Passa a ser o comprimento inicial. E, finalmente, para a deformação logarítmica, nós achamos essa relação de equilíbrio. Ou seja, força externa igual a tensão logarítmica, multiplicada pela área final, multiplicada por H mais V, dividido pelo comprimento final. Certo? Então, essas três são as expressões de equilíbrio para as três diferentes medidas de deformação. Então, vamos analisar qual dessas tensões ela corresponde mais corretamente à tensão que nós esperaríamos para a equação de equilíbrio da treliça. Então, eu vou pegar aqui, fazer um desenho da configuração deformada dessa peça, para a gente fazer o equilíbrio do nó. Então, você tem o nó com a força P aplicada, né, e a tensão na treliça, certo? Essa tensão, ela tem uma inclinação θ, certo? Ou, né, essa aqui eu escrevi N lá embaixo. Essa tensão é igual à própria força normal na barra. Okay? Então, essa tensão do equilíbrio a gente escreve como sendo a força externa é igual a esforço normal na barra vezes o seno desse ângulo θ, que é a inclinação da treliça. Se você estiver fazendo esse equilíbrio na configuração deformada, ou seja, considerando a não linearidade geométrica, certo? Esse seno de θ, ele é quem? Ele é H mais V dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o comprimento atualizado. Né? Lembrando que esses triângulos são assim, né? A configuração inicial, configuração final. Eu H, esse pedacinho é o V. Então, esse é o L, esse é o L. Então, o θ, né, final, é o ângulo completo aqui. Então, o seno de θ é H mais V dividido pelo comprimento final. Ok? E o esforço normal, esse esforço normal na barra, se você estiver considerando a configuração deformada, ele vai ser igual a uma tensão real, né? Uma tensão que a gente chama de tensão de Cauchy, aquela tensão que atua naquela direção que você está especificando, multiplicado pela área final. Ok? Então, por que a gente chama essa tensão de tensão verdadeira? Porque ela representa exatamente a tensão normal à seção transversal na configuração deformada. Portanto, se eu, a partir dessas considerações de equilíbrio, eu for analisar qual das minhas três componentes, né, qual das minhas três opções para a equação de equilíbrio faz com que eu atinja, né, eu obtenha uma tensão igual à tensão real, comparando com essas três, a gente chega à conclusão de que a terceira expressão, né, que é essa daqui, é a única expressão que corresponde exatamente ao que eu obteria, né, fazendo o equilíbrio e considerando a tensão real atuando na seção.
Ou seja, quando se trabalha com a deformação logarítmica, a tensão associada a ela é a tensão de Cauchy, ou a tensão real, ou a tensão verdadeira, como se chama. Certo? Quando eu trabalho com outras medidas de deformação, quais sejam a deformação de engenharia ou a deformação de Piola-Kirchhoff, as tensões que eu calculo, as tensões que eu obtenho, não são exatamente as tensões corretas. São medidas de tensão, mas elas não correspondem à tensão verdadeira. A tensão correspondente à deformação de engenharia, qual é a diferença dela? É simplesmente na área aqui, né? Você considera a área inicial, certo? E a tensão correspondente à deformação de Lagrange, ou tensão de Piola-Kirchhoff 2, ela não só considera a área inicial, diferentemente da tensão verdadeira, como esse seno de θ aqui é calculado como seno, na verdade, não é exatamente o seno de θ, né? Seria aqui dividido pelo H mais V, esse pedaço dividido por essa hipotenusa e não pela hipotenusa do triângulo verdadeiro. Certo? Então, a gente tem mais um erro geométrico aqui, né? no caso da tensão de Piola-Kirchhoff 2. Ok? Então, sempre que nós adotamos uma medida de deformação, existe uma medida de tensão que é conjugada a ela, né? E que entra na expressão dos trabalhos virtuais. Nós acabamos de demonstrar aqui, agora não temos demonstrado para o caso geral, é que se você usar a deformação logarítmica, a deformação associada a ela é a tensão associada a ela é a tensão real ou tensão de Cauchy. As outras medidas de tensão, elas têm alguma imprecisão, vamos dizer assim, em relação à tensão de Cauchy. A última observação, né? A tensão real é igual à tensão associada à deformação logarítmica. Vou fazer agora uma comparação entre as medidas de deformação para a gente ver, né, se elas, a gente mostrar que no caso de pequenas deformações, todas elas dão o mesmo resultado. Né? Certo? Se a gente, a partir da deformação de engenharia, a gente pode obter essa expressão para o comprimento final da barra, né? Deformação de engenharia. E se eu jogar lá na expressão de Green, né, eu tenho que a deformação de Green é igual a deformação de engenharia mais a deformação de engenharia ao quadrado sobre 2. Claro, se eu tiver com pequenas deformações, né, se aqui puder desprezar esse segundo termo, a deformação de Green ela dá o mesmo valor que a deformação de engenharia. Certo? Ambas as medidas devem produzir resultados similares para o caso de pequenas deformações. Podemos fazer também uma consideração da mesma natureza para a deformação logarítmica, né? Certo? E podemos dizer que a deformação logarítmica é o logaritmo neperiano de 1 mais a deformação de engenharia. Expandindo isso aí em série de Taylor, expandindo o logaritmo em série de Taylor, a gente acha essa expressão aqui de baixo. Mais uma vez, né, se eu puder desprezar os termos quadráticos, ou seja, se esses caras forem suficientemente pequenos, eu também tenho uma equivalência entre a deformação logarítmica e a deformação de engenharia no regime de pequenas deformações. Ou seja, concluindo, todas essas três medidas de deformação, elas devem dar resultados muito próximos no caso de as deformações não serem grandes. E no caso da engenharia civil, né, na prática a gente não trabalha muito com grandes deformações, trabalha normalmente com deformações pequenas.